cumprimentar, amados irmãos. Deus os abençoe. Eu quero convidar alguns irmãos para vir aqui à frente. Quero convidar o irmão Wellington, o irmão Magno, o irmão Júlio, o irmão Roservaldo, o irmão Felipe, o irmão José Vieira, o irmão Robson, o irmão Isaac, o irmão Gendeir. Se eu não cometo o pecado da omissão, também tem um senhor que, Henrique está aí, é um senhor que está novo na igreja. Está aí? Tá bom. Chamei. Meus irmãos, esses irmãos aqui trabalharam como gigantes ontem. O Hélito vai dar esse relatório ainda, mas amanhã nós já vamos receber o nosso elevador. E para isso precisava estar o local do elevador preparadinho. Então os irmãos vieram espontaneamente à igreja ontem, passaram o dia daqui, saíram daqui só 4 horas da tarde e fizeram um trabalho gigantesco, trabalho de gigantes mesmo. Então não só o local do elevador, mas todos os andares estão limpinhos. Por favor, não pisem lá para não sujarem. Está bem? Muito limpo, está tudo preparado. Mas eles foram verdadeiros gigantes, com um grupo pequeno, fazendo tanta coisa em tão pouco tempo. Então o pastor não pode deixar de agradecer a participação desses irmãos. Tem um senhor aqui, Felipe, ele é morador de rua. Mas ele passou o dia todo aqui trabalhando como se fosse membro veterano na igreja. É uma vida que a gente pode estar trabalhando com ela, para que não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, ele possa ser uma bênção. Ele chama-se Henrique. Trabalhou muito conosco, mas muito mesmo. E nós somos muito grato, embora eu tenha dado uma palavra de gratidão lá na hora do almoço, mas eu quero reiterar diante da igreja, porque os irmãos fizeram um trabalho maravilhoso, tá bem? Depois, na hora, não vou falar agora não, tá bom. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por essas vidas. Queria chamar o pastor Belize para vir à frente e orar. Pastor Belize estava fazendo outro trabalho. Pastor Belize, Paulo César, irmão Lauro, um grupo de irmãos, já tinha estado aqui desde 5 horas da manhã para fazer um trabalho ali de visitação àquelas pessoas, que é outro edifício que nós construímos, mais precioso do que esse, que é um edifício espiritual. Irmãos que fazem um trabalho todo sábado, um trabalho de grande envergadura. E nós reconhecemos também o trabalho que os irmãos fazem, e o pastor Belize vai orar pelos nossos irmãos que trabalharam ontem aqui. Tá bom, pastor Belize? Pai Celestial, nós te agradecemos, porque Tu nos concede tantas bênçãos, inclusive de podermos trabalhar na Tua obra no sentido espiritual e também no sentido da construção das propriedades, dos templos. E, ó Deus, muito obrigado pela vida desses Teus servos, que já ao longo de alguns anos têm participado, e ontem de uma maneira especial, preparando para que a nossa igreja receba o elevador, e assim vai ser uma bênção para muitos que aqui chegarem. Obrigado pela vida de cada um, suas famílias, e permita, Senhor, que todos nós estejamos em condições físicas e dispostos a trabalhar nas 2 obras, para que o Teu nome, através de tudo isso, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Agora eu quero conhecer os nossos visitantes. Quantos irmãos estão nos visitando nesta manhã? Por favor, fiquem de pé. Aqueles que não são membros da igreja são nossos visitantes, por isso merece uma recepção toda especial. Vamos abraçar, então, os nossos visitantes, dando-lhes as boas-vindas. O abraço do pastor, o abraço da igreja, pela sua presença conosco. A todos nós convidamos para voltarem.
será sempre um prazer renovado, uma alegria para o coração do pastor e o coração da igreja. Todas as vezes que os irmãos voltarem, naturalmente estão acrescentando uma dose maior de alegria para o nosso coração, pela sua volta aqui na igreja. Por isso, que Deus a todos abençoe. Irmãos queridos, mais uma vez nós queremos lembrar que está se aproximando o dia do nosso retiro espiritual. Na última sexta-feira, sábado e domingo de março, a igreja estará no acampamento espiritual ali em Rio Bonito, na propriedade dos Batistas Fluminenses. Está tudo pronto, só falta nós chegarmos. Então eu quero convidar os irmãos, até mesmo, para os irmãos darem o seu nome, não deixa para a última hora. É um trabalho, nós queremos o maior número possível da igreja, que é um dos eventos comemorativos dos 50 anos de ministério do seu pastor, mas não por isso, mas também para uma oportunidade de confraternização, de congraçamento. Quanto mais perto, mais juntos nós estivermos, mais nós vamos nos amar e mais nós vamos nos entender. Por isso, faça um esforço, sacrifique o seu programa familiar, se você tem outro programa qualquer, que seja ele, se puder sacrificá-lo para fazer parte do nosso retiro, os irmãos devem fazer. Os líderes, a irmã Renata, o irmão Wellington, o irmão Antônio Louro, a irmã Regina, o irmão Delci, a irmã Kátia, mais alguém? Irmão Clani e irmã Néria, não é? E outros que queiram ajudar também. Esse é um grupo que está coordenando, precisando de muita gente na área da coordenação. Os irmãos podem se apresentar também para se inscrever para ser um dos líderes ali no nosso trabalho. Vamos agora dar a palavra à comissão de obras da igreja, irmão Wellington. Com os irmãos da obra poderão vir à frente para apresentar o seu relatório. Bom dia, igreja. Pedi a irmã para estar preparando lá para a gente o relatório. Nós temos algumas fotos a exibir, inclusive do que o pastor já passou da comissão ontem do mutirão. Essa é uma foto, se o irmão atravessar aqui a nossa rua aqui, a gente já tem, por cima do ginásio, a imagem ali do nosso elevador. Do outro lado aqui da rua, aqui, como se fosse para a prefeitura aqui. Pode passar, irmã. Essa aí é um embolso que nós fizemos para o lado de fora do elevador, que fica em fundos para o ginásio. Pode passar. Nós tivemos que fazer parte da quinta laje, foi batido concreto na mão, na direção ali do elevador, porque a gente precisava preparar ali o teto para estar recebendo o elevador. Essas são duas fotos, essa e mais uma agora, do irmão Josias e a irmã Itelvina. Fomos 2 fiscais que nós tivemos essa semana aqui na obra aqui. Isso aí foi o início do trabalho de ontem, do que o pastor falou, dessa comissão que nós montamos. Nós precisamos, a equipe, eram 12 pessoas. Só um pouquinho, minha irmã, voltando ali ao pastor. Nós tínhamos um carrinho só. Então, como a equipe era maior, aí foi eu e o pastor aqui, nós fomos pilotando esse carrinho aqui da Chatuba até a igreja, para a gente acelerar ali a retirada de entulho. Foi aproximadamente um caminhão de entulho que saiu do canteiro de obra, aí 100 carrinhos mais ou menos ali, para a gente acelerar a retirada do entulho ali, a limpeza do térreo. Pode passar, minha irmã. Aí parte dos irmãos que participaram ontem, o pastor já deu a palavra aqui dos irmãos que participaram, na limpeza ali do lado direito, ali que foi retirado aquele entulho no térreo do canteiro de obra. Também tinha vigas de laje ali, nós içamos todas as vigas de laje. A irmã Suzana, que estava no nosso apoio, falou assim: Suzana, para você aparecer no Data Show, você tem que pegar um carrinho. Aí ela, imediatamente, ela pegou um carrinho. O irmão também, José Vieira, com o Henrique, esse é o Henrique, o recém-convertido também, que apoiou a igreja ali, junto com o Zequinha, fazendo a abertura das portas ali de acesso. Aí o irmão Zequinha, com o pastor também ali, de vez em quando a gente pedindo o pastor, meio teimoso, né? Não, pastor, senta um pouquinho, a gente vai puxar. Não, eu quero participar. E ali a forma como foi içado
desde do térreo até a preparação da quinta laje, ali as vigas de laje subindo ali, um motorzinho nós instalamos lá em cima, ali a marca na parede da onde estava o entulho, já finalizando ali a retirada do entulho de ontem, aí o local já sem entulho nenhum. Essa é a imagem na parede ali para os irmãos verem. Ali é o Júlio, que ficou encarregado ali da limpeza, a varredura do primeiro, segundo e terceiro. Eu não sei se ele faz em casa, mas ontem ele fez muito bem. A irmã Ana já tem aí o homem preparado para a limpeza. Essa equipe, a igreja ofertou o café da manhã e o almoço da equipe que participou pela limpeza ali. Então, é a equipe, a Suzana ali dando apoio novamente para a gente. A limpeza do elevador, nós fizemos a limpeza ali também, tinha água ali. Esses são os tijolos, a pilha era maior, aproximadamente 500 tijolos que também nós içamos ontem. Já que o sangue estava quente, a gente, depois do almoço, ficamos aí até às 16h30 com esses tijolos ali. E ali estava o Júlio, irmão Zequinha também, o Robson, fazendo equilíbrio ali com a corda ali, enquanto ia içando tanto a laje quanto os tijolos. O expediente só parou por causa da chuva. A chuva começou a vir muito forte, aí então era o tempo de Deus para a gente estar parando ali. O entulho aqui que nós retiramos de lá, está aqui no ginásio aqui, que a gente está preparando, como o pastor falou, há uma previsão de entrega do elevador do dia 23 ao dia 27, ou seja, de segunda a sexta-feira, a partir de amanhã, há uma previsão de entrega. Tenho que dar uma palavra à igreja também, já conversei com o pastor, o elevador tem alguns equipamentos eletrônicos, ali aquelas botoeiras, placa-mãe do elevador, nós vamos estar colocando ali dentro do gabinete do pastor, que é um local mais seguro, que não tem água, e porta de elevador, umas caixas maiores, a gente deve estar colocando ali no hall, perto daquela mesa de vidro, ali na janela do pastor também. A gente vai ver o tamanho das caixas e a quantidade de caixas que vão chegar, aí a gente vai distribuí-la ali, então pedir à igreja aí uma compreensão. Nós tivemos que fazer uma alteração também naquela passagem aqui do lado do elevador, na sala da irmã Rosemary ali também. Pode ser que para frente a gente vai ter que interditar novamente aquela passagem ou não, por questões de segurança da igreja também e de quem vai estar trabalhando lá no canteiro de obra. Então a gente vai estar verificando essa possibilidade de causar esse transtorno aí, mas vai ser em torno de 20 a 30 dias, não passa isso a montagem do elevador. Então, agradecer aos irmãos ontem que representaram a igreja, além de estar ofertando, contribuindo, orando, pegaram no pesado ontem com a gente. Nós chegamos aqui por volta de 7h30, tomamos um café, fizemos a nossa oração, e o expediente começou de 8 horas e foi até 16h30. Foi pesado, eu estou com umas dores lombares aqui, tem muita gente que não está acostumada com esse trabalho pesado, mas foi gratificante, era necessário, para a gente estar ajudando a empresa Construção Civil também, dando a nossa contribuição lá. Acho importante também a gente estar pegando ali, no pesado ali, e apresentando o melhor que nós temos para Deus no nosso tempo. Alguns irmãos queriam estar, mas já tinham outros compromissos, com família. Nós agradecemos a todos que responderam aí o WhatsApp aí do Júlio, né? Nós colocamos tanto no grupo dos diáconos quanto dos homens, e aí nós tivemos a ajuda aí dos irmãos da igreja colaborando. Bom, essa é a palavra da comissão, que a igreja continue orando aí pela chegada do nosso elevador, pela montagem do elevador, que tão logo a gente coloque o elevador à disposição da igreja, que é um anseio de toda a igreja. Muito obrigado. Os irmãos que vieram preparados, então, nessa manhã para estar ofertando e para estar dizimando, enquanto o nosso grupo de louvor canta mais um coro, ou um corinho para a igreja. Os irmãos que vieram preparados e também os irmãos ou amigos que estão nos visitando, não estão proibidos de estar ofertando. E os irmãos que vieram preparados para estar dizimando também a oportunidade. Muito obrigado. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és
Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Santo e bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos diante de Ti, prestando este culto que só a Ti somos devedores, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos primeiros momentos do dia, Senhor, pelo nosso acordar, pela escola bíblica dominical. E agora, Deus, quando nos reunimos agora para manifestar a nossa fidelidade a Ti, que o Senhor possa, ó Deus, continuar, Senhor, derramando bênçãos na vida dessas pessoas, ó Deus, que tem manifestado a fidelidade a Ti, possa continuar, ó Deus, abrindo a orientação daqueles que ainda não fizeram, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que esses dízimos, essas ofertas possam continuar servindo para o sustento da Tua causa, da propagação do Teu reino e do amor de Jesus sobre a face da terra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela construção da Tua igreja, do Teu prédio de educação religiosa. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar sustentando este trabalho, ó Deus, que sabemos que não é nosso, mas é do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que vimos e ouvimos. Prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua mensagem nesta manhã. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos gratos ao Senhor todos os dias, por todo o sacrifício que Ele pagou por nós na cruz. Só Ele é digno do nosso louvor. Quero convidar a igreja a se pôr de pé e vamos adorar o Senhor com este louvor. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagaste.
digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós já estamos à presença conosco da irmã Tarsila. Querida Tarsila, fique de pé, Tarsila. Tarsila é nossa missionária no Timor-Leste. Ela está aqui, não é de férias, está aqui para período de promoção da campanha de missões mundiais. Deus abençoe Tarsila. Tarsila será a nossa pregadora no primeiro domingo pela manhã. A ceia será à noite, no primeiro domingo de fevereiro. A irmã Tarsila estará pregando naquele domingo pela manhã. E nós também parabenizamos aos nossos queridos embaixadores do Rei, na liderança do irmão Guilherme Aller e mais os seus companheiros que lideram um grupo tão bonito de embaixadores. Eles brilharam no acampamento acontecido ali no Sítio do Sossego, mas no próximo domingo pela manhã será o seu dia, já está na agenda. O programa do próximo domingo pela manhã será com os embaixadores do Rei. Naturalmente nós vamos ouvir informações detalhadas sobre a obra que os nossos queridos meninos fazem e também pelo sucesso ali no nosso acampamento. Vamos ouvir agora um dueto nesse momento. Bom dia, igreja.
Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais fogo correndo atrás, esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder me impedirá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Vamos ficar de pé, amados irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 36. Êxodo 36, vamos ler dos versículos 2 a 7.
Todos juntos? É do versículo 2, tá bem. Então Moisés chamou... Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos nesta manhã fala de oferta alçada. Oferta alçada é aquilo que nós damos além do dízimo. O irmão me informou que eu fui muito elogiado por um ou outro irmão. O elogio que eu recebi é o seguinte: o pastor só fala de dízimo, o pastor só fala de dinheiro. É para dar o dízimo, é para dar oferta para a construção, é para dar oferta para missões nacionais, é para dar oferta para missões mundiais. Eu recebi isso como elogio. Se disseram que eu faço isso, é verdade, eu faço. Mas eu procuro fazer o que a Bíblia diz, manda que eu faça, para falar à igreja. Muitos gostam, outros não gostam, mas eu tenho que falar o que a Bíblia diz. O texto que nós encontramos em Deuteronômio, em Josué, é para falar sobre oferta alçada. Pessoas que além do dízimo, além de serem dizimistas, reconhecem que tudo que tem é Deus que dá. Porque é tudo que tem Deus que dá, não é nada demais ela também fazer um pouco da sua parte, além do dízimo, para sustentar a obra do Senhor. Queria que colocasse no quadro dados que impressionam. Na igreja, meus irmãos, eu só estou falando do ano de 2016. 201 pessoas deram dízimo de janeiro a dezembro. A igreja tem 2.000 membros, 10% então. 12 meses, 201 pessoas deram dízimo. 11 meses de 201 pessoas, 11 meses, 76. 10 meses, 52 pessoas. 9 meses, 32 pessoas. 8 meses, 21. 7 meses, 26. 6 meses, 26. 5 meses, 24 pessoas. 4 meses, 19 pessoas. 3 meses, 24 pessoas. 2 meses, 37. 1 mês, 45. Eu peguei todas as pessoas que deram de 1 mês a 12 meses. Esse intervalo, quem deu 1 mês e deixou de dar 11, quem deu 2 meses deixou de dar 10. Quem deu 3 meses deixou de dar 9 e assim sucessivamente. Seria correspondente a 47 mil reais
que deixou de entrar por mês. Se esses todos que deram logo concordam com a contribuição, logo concordam com o dízimo, se todos dessem mensalmente, sem faltar um mês, isto é, se 583 pessoas, que é o total, dessem mensalmente, nós não precisamos fazer campanha dos carnês para a construção. E a construção já estaria pronta. Eu só estou me utilizando de pessoas que concordam. Tanto concordam que pelo menos um mês deram. Mas, pasmem, irmãos, 1.238 não deram um centavo. Claro que há muita gente que frequenta outras igrejas. E dessas que frequentam outras igrejas, muitas me pedem para não serem desligadas da igreja. Elas não querem ser desligadas da igreja, mas frequentam a Nova Vida, frequenta o Projeto Apacentar, frequenta a igreja do Silas de Malafaia, esqueci o nome, frequenta a Igreja Universal, frequenta a Igreja do Evangelho Quadrangular, frequenta as mais diferentes denominações, mas não querem ser desligados da igreja. Mas só que essas pessoas cooperam lá. Nós temos vários membros da igreja que hoje frequentam a igreja central de Heliópolis. São jovens, amigos do Nicásio, gostam de Nicásio, tudo bem. Eu não faço nenhuma dificuldade quanto a frequentar. Mas as pessoas que vão frequentar, dão dízimo lá também. Mas alguns dizem assim, bem, eu prefiro contribuir num lugar, numa igreja pequena. Mas não é a nossa doutrina. Há cerca de 15 anos atrás, eu recebi uma carta e telefonema insistentemente de um irmão da igreja, da primeira igreja batista de São Carlos. São Carlos é interior de São Paulo, é muito longe. Mas ele ouvia o culto todos os domingos pelo rádio. E ele, além disso, conseguia gravar programa de televisão. Uma filha que mora no Rio gravava o programa de televisão e mandava para ele. Pastor, mas é o senhor que me doutrina. É a primeira igreja de Nova Iguaçu que eu assisto. E eu queria mandar contribuição para a igreja. Sabe qual é a contribuição que ele estava propondo, irmãos? R$3.000. Eu disse, não, eu não quero. Mas como não quer? Isso é porque não é certo. O que eu ensino na minha igreja, para que não façam, eu não vou receber de outras igrejas, ainda que batista. Começou a falar do seu pastor, da sua igreja, cheia de problema, que sou, meu irmão, o senhor tem outras igrejas batistas em São Carlos e procure uma igreja batista em que o senhor se encontra na igreja. Não é certo, irmãos. Já ouvi comentário de colegas em retiro que a grande maioria de todas essas denominações que tem programa na televisão tem muita oferta de batistas. Não é pecado, mas eu temo que seja desvio, seja a pessoa administrando o seu dízimo. O que nós encontramos aqui no texto que nós acabamos de ler é que aqueles homens estavam fazendo uma obra gigantesca. E sabe o que Deus falou para Moisés? Olha, avisa o povo que está chegando demais. O povo está contribuindo demais. Os irmãos leram, os irmãos acompanharam o texto. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Olibe, a todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Além do trabalho braçal que eles faziam também a sua contribuição. Então Moisés teve que falar ao povo, olha, o povo traz muito mais do que é necessário. Disseram a Moisés,
O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Eu espero que um dia o Hélio fale, pastor, para de falar de contribuição, já veio demais. Não falo mais isso não, já veio muito. Mas, meus irmãos, cada centavo a gente economiza para a obra, porque o dinheiro que entra é muito pouco. Quando eu vejo que só de dízimo deixa de entrar 45 por mês, de pessoas que contribuem, mas que não são regulares. Uns dão algumas vezes, outros dão uma vez, outros 2, outros 5, outros 3. É muito fácil nós pensarmos que a igreja é muito grande, e então todo mundo está contribuindo, só eu que não entreguei esse mês. Mas o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. O dízimo era praticado desde Abraão. Nós encontramos em Gênesis 14, 20, as ofertas de Caim e de Abel. Presta atenção. Caim deu oferta ao Senhor. E Abel não deu? Não. Caim deu oferta e Abel também deu oferta. Mas Deus aceitou a oferta de Abel. Não aceitou a oferta de Caim. Os dois deram ofertas. Por que o Senhor aceitou uma e não aceitou outra? É porque a oferta de Abel foi resultado da sua fidelidade. A maior arma do cristão, meus irmãos, é a fidelidade. O irmão quer emprego, o irmão quer ganhar em dia. Se o governo não paga, todo mundo mete o pau no governo, todo mundo está revoltado porque o salário está atrasado. Deus é para ficar revoltado conosco porque o salário está atrasado. Quando nós não entregamos o dízimo, nós estamos atrasados com Deus. Deus não recebe salário nosso. Pior, nós estamos usando o que é de Deus, o que Deus não nos autoriza para fazê-lo. Ninguém, irmãos, crente nenhum, tem direito de usar aquilo que Deus não deu a você direito de usar. Deus deu a você direito de usar 90%. Você tem saúde, você tem família, você tem filho, você tem trabalho, você tem emprego, você tem empresa, você tem tudo que Deus dá. Deus só quer uma coisa, que você testar a sua fidelidade. Você está endividado, não pague a sua dívida com o dízimo. Está doente alguém na sua família, não resolva esse problema usando o dízimo. Por isso que a oferta de Caim foi oferta também, mas era uma oferta que não era acompanhada de fé. O dízimo significa que a vida continua. A vida continua para todos nós. O dízimo era uma forma de manifestar a sua confiança em Deus. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo que eu confio em Deus. Deus diz que eu não vou passar necessidade. Deus diz que eu vou ser abençoado. Deus diz que, para eu não duvidar que tudo que Ele está oferecendo, não questione, faça. Por isso que lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, fazei prova de mim. Deus se coloca em posição de ser provado. Ele nos desafia a provarmos a Ele. Se nós formos fiéis, pode ter certeza que em nenhum momento na vida, em nenhuma circunstância, Ele vai nos decepcionar. Nós encontramos Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e serás alimentado. Meus irmãos, nós habitamos na terra, somos alimentados, porque Deus não falha conosco.
Ele só está pedindo que confiemos nele. Depois o salmista declara: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que que o teu coração deseja? O que que você quer? O que que você precisa? O que você sonha? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Querem mais? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entregar é entregar mesmo, é se jogar nos braços do Pai. Então nós vamos ser abençoados. Nós vamos enfrentar problemas, porque o próprio Jesus nos orientou de que no mundo teríamos aflições. Deus, em momento nenhum, Jesus em momento nenhum, nos disse que nós só caminharíamos em cima de tapetes vermelhos. Entregar fielmente o dízimo é deleitar-se no Senhor, é confiar no Senhor, é confiar ao Senhor o seu futuro. Tudo que a Bíblia ensina sobre o dízimo é sempre a favor do dizimista, nunca contra. Tudo que a Bíblia ensina sobre o dízimo é a favor do dizimista. O filho pródigo, nós conhecemos a história do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, foi e gastou tudo com as meretrizes. O outro ficou dentro de casa. Mas o outro que ficou dentro de casa era tanto pródigo quanto o primeiro. Porque ele ficou dentro de casa e ficou revoltado quando o irmão dele voltou. Significa que o seu coração não estava no lar. O seu coração não estava em consonância com o coração do pai. Ele ficou revoltado com o pai, porque recebeu o filho de volta. Nós nos revoltamos facilmente contra Deus. E a maneira de nos revoltarmos contra Deus é ir nos afastando, tomamos decisões isoladas, tomando decisões por nossa conta. Também, meus irmãos, o nosso dízimo pertence a Deus. Eu não dou o dízimo por causa do pastor, eu não confio no tesoureiro. O diabo tem 1000 argumentos para nos desestimular a entregarmos o nosso dízimo. Mas eu tenho que pensar, o meu dízimo pertence a Deus. Por quê? Eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, 100% de mim é de Deus. Queria que ninguém comentasse paralelamente agora. Qualquer dúvida pode procurar o pastor no gabinete. O meu dízimo pertence a Deus, porque eu pertenço a Deus. Eu tenho que ter consciência de que se eu sou crente, se eu entreguei o meu coração a Jesus, se eu garanti a minha salvação, eu recebi o que há de mais precioso, que é a minha vida eterna. Meus irmãos, talvez os irmãos não tenham consciência do que significa certeza de vida eterna, certeza de salvação, certeza de ir para os céus. Só em pensar nisso já basta, já significa que eu posso dar tudo para Deus, deixar tudo com Deus, porque Ele vai me dar sabedoria. O texto vertente, o texto que nós acabamos de falar, de ler, está dizendo que aqueles homens eram cheios de sabedoria. É claro que o sujeito que confia em Deus, o sujeito que coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele recebe uma sabedoria que vem dos céus. Eu desestimulo, meus irmãos, os irmãos lutarem contra Deus. Eu desestimulo os irmãos questionarem a Deus. Eu estimulo os irmãos a dependerem de Deus. O dízimo não é 1%, não é 8%. Não é nada menos que 10%. Mas eu não tenho que pensar que 10% seja muito. Se eu pensar que 10% seja muito, é porque eu recebo um grande salário. Jesus nos fala o exemplo da viúva pobre. A viúva pobre foi abençoada por Jesus. E a sua história seria contada em todo o mundo. Sabe por quê? Porque a viúva pobre, quando Jesus
percebeu que os ricos, as pessoas importantes, chegavam lá e entregavam o dízimo até, desculpe a gíria, até esnobavam, porque davam o seu dízimo numa oferta muito grande. Jesus olhou para chamar a atenção daqueles escribas e fariseus e disse-lhes: a maior oferta que eu já recebi, sabe qual foi? Em termos numéricos, foi a menor. É que nós lemos pela maior oferta, pela maior importância, mas Deus não lê pela maior em termos numéricos. Deus lê da sinceridade do espírito, da intenção do nosso coração. Então ele elogiou a viúva pobre, porque sendo viúva, sendo pobre, não tendo nada, mesmo não tendo nada, ela entregou alguma coisa. Ele quis dizer, ela não ficou com nada para ela. Qualquer um daria razão à viúva pobre para dizer, ela só tem 1 centavo, então o que vai fazer com 1 centavo? Nada. O que você faz com 1 centavo? Nada. O que se faz com 1 centavo, então? Joga fora. A viúva pobre não. Ela só tinha 1 centavo, entregou 1 centavo. Ela só tinha R$1, entregou R$1. Quem é que vive com R$10? Mas ela só tinha R$10, entregou R$10. Ah, claro, se ela tinha R$10, podia entregar 1 e ficar com 9, estava sendo dizimista. Mas não, ela tinha tão pouco, e o tão pouco que ela tinha era tudo, sabendo que era pouco, deu o pouco que ela tinha, e Deus a tornou uma pessoa tão feliz, tão ajustada, tão abençoada. A fidelidade dos filhos de Deus está ligada à fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus que nos garante que Ele cumprirá as suas promessas de paz e de fidelidade. A bênção do dizimista fiel, meus prezados irmãos, não é o que ele vai receber de Deus, mas é o próprio Deus que ele tem dominando a sua vida. Não é o que ele vai receber de Deus, ele nem pensa o que vai receber de Deus, ele nem sabe o que vai receber de Deus, mas só o fato de Deus estar na sua própria vida, desse Deus de quem ele tudo recebe. No capítulo 23 de Mateus, depois os irmãos estudem lá com tranquilidade, fala sobre o dízimo. Dízimo no Novo Testamento. Nesse capítulo 23, Jesus pronuncia 8 ais. 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 23, capítulo 23, versículo 23. Ele começa a pronunciar 8 ais. Sabe o que é o primeiro ai? Os escribas e fariseus davam o dízimo do endro, do coendo. Isso aí significa esse negócio que bota na comida, o tempero. Isso aí significa o tempero judaico. Eles davam o dízimo de tudo isso que era usado para o tempero judaico e achavam que eram tão importantes, porque no Velho Testamento, através da lei, eles davam dízimo de vaca, eles davam dízimo de boi, eles davam dízimo de frutos, eles davam dízimo da sua produção. Por isso nós encontramos lá em Gênesis que a oferta de Abel e a oferta de Caim, todos dois deram oferta, mas um deu a oferta porque ele era fazer com amor. Outro deu oferta por causa da lei, por causa da obrigação. No Velho Testamento o dízimo era obrigatório. Se não desse o dízimo, morria. Se não desse o dízimo, seria punido imediatamente. Mas com o período da graça, não. Deus deixou por nossa conta. Deixou por conta da sua consciência. Então, Jesus começou no capítulo 23, nós encontramos Jesus falando, ai de ti,
Escribas e fariseus batiam no peito que eram os melhores crentes. Observavam a lei. Eram muito legais. Eles andavam na linha. Eles davam o dízimo daquelas coisas que colocavam na comida judaica. Mas eles não exerciam a misericórdia, não exerciam o juízo, não exerciam a fé, não exerciam o amor. Então eles davam do material, mas o seu amor para com o seu próximo era zero. A sua misericórdia para com o próximo era zero. O seu juízo para com o próximo era zero. Então Jesus falou que eles deviam praticar a elas essa e não omitir aquelas. Eles deviam fazer uma coisa e fazer outra. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é realmente obedecer à vontade, à palavra de Deus. No versículo 24, eles coavam um mosquito, engoliam o camelo. Era a comparação que Jesus fazia. Às vezes uma coisa pequena, eles queriam se livrar daquilo, mas o camelo eles engoliam. Era uma ilustração do que nós fazemos. Nós queremos aquilo que não nos custa nada. Eu vou dar o que puder, se não puder, não dou. Eu não vou dar dízimo nesse mês porque eu tenho que pagar isso. Eu não vou dar dízimo ali porque. Tem uma porção de porquês que o diabo coloca na nossa cabeça. Jesus exortou a darmos o dízimo, embora ele não precisasse. Deus não precisa, meus prezados irmãos. Deus não precisa. Ele quer que você seja obediente. Ele quer que você reconheça o que Jesus fez por você. Ele quer que você reconheça que quando você está entregando o seu dízimo, está salvando milhões de almas no mundo inteiro. Ele quer que você reconheça que dízimo não é tudo. Deve ser o mínimo que nós devemos dar. Nós devemos dar o dízimo. Sim, devemos dar oferta missionária. A Tarsila vai lá para o Timor-Leste, deixa seus pais e sua irmã aqui. Por que ela foi? Porque Deus mandou. Mas ela foi com fé, ela não perguntou quanto é que vou ganhar, se lá é bonito, se lá tem praia, se lá tem isso, tem aquilo. Não foi, como Abraão fez. Mas ao ir, ela sabia que Deus estaria sustentando, através dos batistas brasileiros, ela e mais de 1000 outros missionários que fizeram a mesma coisa. Quando o pastor Mário vai para Santa Catarina, cumpriu a ordem de Deus. E é dever nosso, não a Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, de todos os batistas, sustentarmos. Já que eu não posso ir, Deus manda alguém. Então, esse alguém que vai, não faz mais do que eu que sustento. Porque essa é a obra de Deus. Então, a igreja que tem bom senso vai sim pregar sobre o dízimo, orientando os crentes que sejam dizimistas fiéis, que não administrem o seu dízimo nem sequer para dar para outra igreja. Não está certo. Aqui a igreja central de Heliópolis, Nicásio é muito querido. Eu sei que a juventude gosta de cooperar com Nicásio e deve cooperar. Mas você é membro aqui, você tem que dar dízimo aqui. Está errado dar em outra igreja, ainda que batista. Pior ainda que outra denominação, porque é na igreja onde você é membro que você tem responsabilidade diante de Deus. A palavra de Deus está cheia de exemplos para todos nós. Meus irmãos, vamos voltar. 201 pessoas deram o dízimo de janeiro a dezembro. 583 pessoas deram pelo menos um mês o dízimo. Matematicamente eu fiz os cálculos.
Se esses que não deram dízimo algum mês dessem, nós não precisávamos fazer campanha de campanha à parte para a construção do templo. O meu desejo era que o edifício fosse construído com a fidelidade, com o dízimo dos membros da igreja. Quando você não dá o seu dízimo um mês, você está prejudicando ou sacrificando alguém. Porque a gente tem que apelar para o outro, a gente tem que fazer, precisa fazer. A obra de Deus é assim, meus irmãos. Mas tudo que nós demos para Deus, ainda é muito pouco em relação a somente uma coisa que Ele me deu. Se Ele não me desse mais nada, me desse só isso, já valeria a pena. A bênção da minha salvação. A salvação que Deus me deu através da morte de Cristo na cruz. Só isso seria o suficiente para eu viver uma vida de absoluta fidelidade a Ele. É claro que humanamente falando, socialmente falando, eu vou entender muitos irmãos. Há uma crise tremenda aí no Brasil, não é? No estado do Rio, muitos professores não recebem salário. É verdade o que eu estou falando? Me levanta a mão aqui, alguém que não recebeu salário e morreu. Tem alguém? Ninguém morreu. Não recebe salário em novembro, não recebe salário em dezembro, não recebe 13º salário, mas você deu um jeito. Você deu um jeito. Você não está autorizado a dar um jeito com o dízimo, porque Deus não dá esse direito a você. Mas Deus garante a você que, se for fiel, Ele vai abrir as portas do céu. Você conhece o versículo? Eu nem precisava abrir a Bíblia, você também não precisa ler. Mas eu vou abrir a Bíblia para vocês não dizerem que eu estou inventando. Vamos dizer, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Por que ler o versículo 10? É tão bonito esse versículo. O que diz o versículo 10? Antes do versículo 10, nós encontramos o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? É o profeta que está falando, meus irmãos, por favor, não é o pastor Edgar. Eu vou falar o que o profeta escreveu. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Qual é a resposta? Fale bem alto. Então os irmãos que falaram, hein? Não foi eu que falei não, hein? Nos dízimos e nas ofertas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Você é amaldiçoado e nem sabe. Vós sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Aí vem a famosa declaração. Todavia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Se ele terminasse aí, talvez alguns irmãos tivessem desculpa, mas ele continua. Depois fazei prova de mim. Meus irmãos, Deus está se colocando na condição de aluno e está me colocando na condição de professor. Ele está dizendo, faz prova de mim. Se eu não abençoar a você, se eu não abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Deus está dizendo que Ele garante. Você crê em Deus ou não crê em Deus? Você confia em Deus ou não confia em Deus? Se você confia, você é ajustado, você é feliz. Se você não confia, você é desajustado, você é infeliz. Isso que a Bíblia diz. Por favor, irmão Jorge, convoca uma turma de diáconos para me defender lá na porta, tá bem? Deus nos abençoe. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai dos céus, tu sabes o coração dos teus filhos, dos teus servos, da tua igreja, do teu povo. Faze, ó Deus, com que os ensinamentos emanados da tua palavra fiquem em nosso coração, ó Deus, para que coloquemos em prática. Não permitas que o diabo trabalhe em nosso coração. Não permitas que o diabo seja obedecido. Não permitas que a nossa mente fique marcada, ó Deus, pelas artimanhas do maligno. Mas que nós possamos, sim, confiar nas promessas da tua palavra. Possamos ser fiéis, ó Deus, fazendo a nossa parte. Se alguém desviar, se alguém administrar mal o dinheiro que é teu, esse alguém vai prestar contas a ti. Mas eu quero ter a tranquilidade, ó Deus, que sou obediente, não ao homem, mas obediente ao teu Filho. E quero conviver com Ele, quero estar com Ele, quero sentir o teu hálito, o teu aroma suave, impregnando a minha vida. Que eu não me desvie, ó Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Tantos irmãos que têm contribuído, e por isso, sob o ponto de vista mental, reconhece, ó Deus, a verdade da tua palavra, mas tem tido dificuldade de colocá-la em prática. Ajude-as, ó Deus. Ajude a todas as irmãs, a todos os irmãos, a todas as pessoas a colocar em prática aquilo que eles entendem que é a tua vontade. Porque há uma luta, ó Deus, espiritual, em que tu nos falas uma coisa, o diabo nos fala outra coisa. E nós não queremos, ó Deus, que a voz do maligno tenha prioridade em nossa mente, em nosso coração. Mas que sejamos gratos pela saúde, que sejamos gratos pela família, que sejamos gratos pelo trabalho, que sejamos gratos pelo ar que respiramos, que sejamos gratos a Deus pela comida que comemos, pela água que bebemos, tanta coisa, que por recebermos tanto de Ti, não nos damos conta que é de Ti que vem. Por isso nós queremos ser fiéis para entregar somente aquilo, pelo menos aquilo, ó Deus, que Tu mandas que nós o façamos, que Tu não nos dás direito de fazê-lo de maneira diferente. Que todos compreendam, que ninguém fique zangado, aborrecido. Se ficar, que Tu mesmo trabalhe no seu coração para mudar o seu sentimento. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em todos os momentos e em todas as circunstâncias em nossa vida. São bênçãos que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus a todos abençoe.